Bem-vindo a todos! Estamos continuando aqui no nosso terceiro episódio do nosso podcast Autismo Talks, onde a gente vai falar das coisas super básicas do dia a dia das famílias atípicas. Aqui a gente vai perguntar aquilo que a gente quer perguntar, mas tem vergonha de perguntar porque acha que é muito besta. Eu estou aqui com Valesca, né, terapeuta ocupacional. A gente já estava aqui em altos papos em off e vamos continuar esse papo aqui. A gente parou um pouquinho no último episódio falando, a gente entrou num nome aí que eu gosto muito atualmente, que é adolescente. E aí, eu tenho vivenciado, tanto na literatura, quanto no Instagram e tal, uma falta absurda de informação do autista na adolescência. A sensação que eu tenho é que entra num limbo, gente, assim, tipo, ele entra na adolescência, pronto, acabou, morreu, a gente entra num buraco negro, ninguém mais é autista, não existe mais nada, se vira nos 30. E aí, o que eu vejo muito em autista adolescente e até adulto é muito assim, psicologia. Mas a TO também, né, Valesca? Assim, como que é essa TO para o autista adolescente, assim? Ele vai entrar nessa que a gente estava conversando, das atividades de vida diária, né? E é justamente assim, hoje a gente vê que tá um cenário um pouco difícil de profissionais que atuem nessa faixa etária. Realmente é uma realidade, eu acho que geral, porém é importante vocês saberem que o TO também intervém não só na adolescência como na vida adulta, principalmente pensando nessa autonomia. Hoje a gente vê que tem crianças na adolescência que não conseguem escovar o dente só, não conseguem tomar um banho só, que depende muito desse adulto. E o objetivo mesmo da terapia ocupacional na adolescência é a gente abranger essa autonomia, essa independência, preparar um alimento, saber acordar e se alimentar, ir lá na geladeira, pegar um pão, fazer o dia a dia, né? Acordar, botar a roupa, tomar um banho, pegar minhas mochilas, né? E aí, às vezes, a família acha, já tá aí com 10, 12 anos, 11 anos, eu acho que não tem mais intervenção para essa idade, já tá tarde. Tem famílias que acabam descobrindo nessa idade. Acontece ainda, é uma realidade, né? De, enfim, fechar um diagnóstico nessa idade e acha que não tem intervenção mais, né? Que não tem, enfim, ajuda. Porém, o TO, ele intervém na adolescência, é um trabalho, assim, fantástico, de fato. A gente acaba trabalhando mesmo, pensando nessa autonomia e a gente vai mudando mesmo. Certo, ele já ganhou algumas conquistas na parte de alimentação, na parte, certo, o que é que a gente pode ampliar aí? Lavar a própria roupa, ajudar a mãe a lavar os próprios pratos lá da casa, o simples fato de acordar e arrumar a própria cama. Isso da cama, desculpa te atrapalhar, mas da cama é uma coisa interessante, porque eu tava pensando aqui, porque no programa anterior você falou até sobre as habilidades motoras, de você pegar, dar força, do movimento. Sim. E quando eu penso em você fazer uma cama, né, você arrumar uma cama, você precisa de uma habilidade de força, de você pegar, de precisão, de colocar. Sim. E eu vejo, por exemplo, Davi, ele arruma a cama, mas assim, daquele jeito. Porque eu acho, às vezes eu sinto isso, e isso também pode ser trabalhado, isso, né? Isso mesmo, aí é onde a gente faz essa análise para saber mesmo em qual é a habilidade mais precisa de motricidade que a gente precisa intervir. Tem adolescentes com 12 anos que não sabem amarrar um cadastro, porque é complexo. É complexo você fazer lá a orelhinha do coelho, como a gente chama, fazer a outra, dar o laço, dar um nó, saber essa força correta. E aí a gente aplica, para adolescentes são outras avaliações que a gente usa, e aí a gente vai aplicar juntamente com a família para saber em qual parâmetro de funcionalidade de autonomia que esse adolescente está, para a gente colocar o que é base, o que é prioridade para ser trabalhado. E saber mesmo o que é que está impactando naquela vida do dia a dia. Sim. Porque o objetivo principal é esse, tornar esse adolescente funcional, um adulto funcional. Isso mesmo, ele na vida adulta. Sim. Né? E aí tem um caso de um paciente que ele recebeu alta, que sempre ele vai lá às vezes visitar no consultório, e é um caso real, Josinho, eu sempre falo muito dele, que ele hoje está na faculdade, na UFES, ele consegue pegar o ônibus sozinho, ele consegue preparar o próprio alimento, e eu lembro na época que eu estava intervindo com ele, eu estava trabalhando coisas assim, muito dele saber se barbear, dele saber pegar o pão e colocar na frigideira, passar a manteiga, que ele pegava a manteiga de forma muito exagerada.
E aí, hoje, vendo ele prestes a se formar em jornalismo, é algo que ele gosta, que ele ama, ele é muito bom em escrita, ele escreve, meu Deus, perfeitamente, não tem um erro ortográfico, não tem nada. Ele, enfim, é gratificante. Eu acho que isso, na verdade, Muito. até incentiva as mães, as famílias a verem esse resultado mesmo, que é real, né, em muitos adolescentes. Que assim, enfim. quando a gente faz terapia do jeito certo, da forma correta, bem direcionada, faz diferença sim. Eu conheço muitos casos que, assim, faz diferença. Faz diferença. Faz diferença. Eu lembro como hoje a mãe dele morava assim a 2 quadras da escola e aí ela começou a trabalhar nela também, essa questão de permitir ele gerar essa autonomia. E ela ficava em uma esquina e deixava ele sozinho. Aí aumentando o grau, voltava, deixava 2 quadras ele sozinho. Também a gente liberar. De liberar da própria mãe, né? Enfim, e aí até o ponto dela ir cada vez mais permitindo deles em casa ir sozinho para a escola, que era um pouco perto, atravessar a rua, olhar o carro vindo. E a gente foi aumentando esse grau de demanda a ponto dele pegar um ônibus, né? Um ônibus mesmo, um local e ir para a faculdade só. Sim. Eu acho que é muito, também, é uma parceria muito que envolve a família. Sim, quando chega nessa idade, principalmente, precisa da família. E é um trabalho, doutora Natasha, que vai além do consultório. A gente precisa sair. Adolescente não é um tipo de intervenção que a gente fica em 4 paredes, não lá, é, né? Não é mais, porque eles não querem brinquedos, eles não querem aquela sala frufru, eles não querem ficar aquele negócio daqueles joguinhos, aquelas coisas, não querem. Muito chato. É realmente ir para o shopping. É tipo, vamos ali fazer uma compra, Isso né? mesmo, vamos lá na padaria, vai lá, peça, o troco é quanto, vamos lá, anote aqui o que é que a gente precisa comprar, prepara uma receita. Lá na clínica a gente tem uma cozinha terapêutica e tem uma ATO que atende muito esse público de adolescente e ela vive na cozinha. E eu vou lá, sinto o cheirinho, prepararam o que hoje? E eles falam com aquela gratidão, assim, com aquela felicidade. Fiz pastel, fiz bolo, fiz um suco. Um suco, algo tão fácil, mas complexo. Mas é isso que eu falei do ovo. No episódio Episódio. passado eu contei a história do ovo. E é isso mesmo, assim, ele ficou muito realizado porque ele conseguiu fazer um ovo cozido sozinho. Sim. Ele vive me pedindo independência. Sim. Davi, ele tá assim num processo de querer fazer as coisas sozinho, de vivenciar a independência. E realmente tem a coisa da mãe da gente não conseguir, na verdade, né, permitir segurar. E eu fico tentando, vai, aí eu vou um pouquinho, mas às vezes eu tenho um pouco de medo. Por exemplo, atravessar a rua, eu tenho pavor. Sim. Por quê? Porque ele é desligado. Sim. Então, assim, às vezes ele vai... Gente, eu viajei com ele pra São Paulo, ele simplesmente ia. Olha, em São Paulo. Ele simplesmente ia. Sim. E aí eu falava, meu Deus, Davi! E quando ele... eita, tá lá. Oh, né? meu pai. Tipo, eu falei, se deixar, vai embora, foge, Sim. né? Quando vê, já tá em outra cidade. Mas é isso, a gente às vezes fica com pouco, mas também tem que liberar. E eles querem independência. Você vê que eles querem. Até paciente, assim, eu vejo assim, até nível 2, nível 3, eles são eles buscam essa independência, isso né? Mesmo, assim, de fazer as coisas sozinhos e tudo mais. E é muito bonito de ver esse processo. Eu fico imaginando isso pra mim, como mãe. E quando eu olho, assim, pelas redes sociais, eu me emociono. Imagina vocês terapeutas, né? Gratificante. Essa semana mesmo, a mãe comentando algo muito básico, que foi essa questão da criança ele já tá com 6, 7 anos, tirar a fralda e desfraldar, que é uma idade, assim, que se a gente olhar pra literatura, tarde. Sim, tarde. Mas quando ela falou, e a gente tá conseguindo, já não tá tendo mais nenhum escape, eu, de fato, comecei a me emocionar. Enchi os olhos de lágrimas e falei, meu Deus, como vale a pena, né, ter essa parceria da família, da equipe. E foi esse desfraude dele foi uma intervenção que prezou de todo mundo, prezou da fono, da psicologia, da terapia ocupacional e da família. E foi algo assim que todo mundo falou a mesma língua e fluiu. Algo que estava muito, preso, estava, enfim, amarrado. E aí, quando ela compartilhou no grupo, foi emocionante mesmo. São conquistas, né, diárias, mas gratificantes, quando a intervenção acontece de forma correta. Eu vi um vídeo há muito tempo atrás, daquele Luciano Lacerda. Sim. Que ele falando sobre educação. E aí ele dizia no vídeo assim... Aí falando da escola, né, da necessidade da ter na escola, da importância das terapeutas, né, por exemplo, pra mim, na época de Davi, ali, início do Fundamental 1, que é a primeira série, segunda série, foi muito importante a terapeuta ocupacional dele na escola. Estar lá, assim, não o tempo todo na escola, mas ir fazer visita na escola, orientar na escola. Sim. Nossa, foi muito importante isso na época.
E aí ele falava nesse vídeo o seguinte, que ele falava assim, como é que você quer que o seu filho, ou como é que a escola quer que a criança aprenda o ABC se ela não aprendeu a sentar? Perfeito. A ficar sentada. O básico. O básico, sim, né? Que a gente estava falando das habilidades. Sim. E aí, juntando nisso, eu queria te perguntar o seguinte, quais são os sinais que eu devo olhar e dizer, tá, eu acho que eu preciso levar meu filho na terapeuta ocupacional, assim, para fazer essa avaliação sensorial, da integração sensorial, ou até mesmo pensando no maior, né, assim, Sim. porque tem autistas que não vão ter tanto essa disfunção sensorial, mas eles... Quando é que o autista ele precisa ir para terapia ocupacional? Acho Perfeito, que é melhor esse olhar. E é até importante responder essa pergunta porque a gente já pode intervir de bebê. Mesmo sem saber se existe ali algum diagnóstico, enfim, mas a partir do momento que aquele bebê ele não está alcançando os marcos motores, não está alcançando aquilo que é esperado para a faixa etária, né? Dos marcos mesmo, a gente já começa a intervenção precoce, pensando às vezes acontece de bebês prematuros que tem esse tempo aí por conta da prematuridade, tem alguns atrasos e a gente já começa a intervir. E tem bebês que acabam dando sinais e, por exemplo, tá lá amamentando, não tem um contato visual muito com a mãe, ou até mesmo é um bebê muito choroso. Eu já recebi bebês assim, que na troca de fralda chorava muito. No e o toque, reflexo, né? os reflexos que já eram para ter passados, o de Moro principalmente, estavam ainda persistindo de forma muito exagerada, né? O bebê é assim muito reativo. E aí tem bebês que já demonstram sinais de disfunção na parte sensorial. E também quando ele, enfim, já tá aí no seu 2, 3 aninhos, quando começa a vir essa questão mesmo do brincar pobre. Pega um brinquedo, não sabe como brincar, não explora, tem uma fraqueza naquela mãozinha, aí já entra na idade escolar, não consegue segurar o lápis de forma adequada, e tudo isso vai gerando impactos no dia a dia. Eu diria que o foco seria levar no ATO, principalmente quando percebe que essa criança precisa de muita dependência do cuidador para tudo, porém, quando é muito pequenininho, a gente já pode intervir pensando nisso, nessa base, na força do movimento, nesse brincar, nas questões mesmo que acaba prejudicando o seu dia a dia, nas questões sensoriais, se incomoda muito com coisas que na verdade acontecem no dia a dia, uma troca de fralda, o banho, tem crianças, enfim, que choram muito quando lava o rosto, porque se incomoda com essa água caindo do rosto. Chuveiro, né? Não gosta do chuveiro, não consegue. E aí, nessa fase já pode sim procurar a ajuda do TO, e principalmente quando chegar também nessa fase da adolescência, que perceber que é um adolescente muito dependente da família, o TO também vai intervir e atuar. Ou seja, nesses diagnósticos mais tardios que podem existir, que hoje a gente sabe que existe, que com 10, 12 anos, não é tarde demais, para iniciar, né? A gente pode começar a buscar ajuda com um terapeuta ocupacional também no processo. Mesmo, com certeza. Né? E não necessariamente pensar em alguém que tenha especialização de integração sensorial, porque às vezes a criança ou adolescente não vai precisar. Às vezes vai ser um trabalho muito voltado para a questão da funcionalidade, e não necessariamente esse adolescente tem uma disfunção. E aí... Isso é interessante. Tem crianças que, de fato, assim, vai demonstrar incômodos ao ir no shopping. Já teve casos de não aceitar nem entrar no elevador. E aí isso a gente vai avaliar e ver que tem questões sensoriais ali envolvidas e vai fazer uma intervenção específica da parte da integração sensorial. Porém, tem crianças que a gente vai fazer um trabalho que não necessariamente vai usar da abordagem da integração sensorial. Entendi. E aí, como que você avalia que existe uma dificuldade no processamento sensorial, assim? Na hora que chega, você fala, vou fazer essa avaliação aqui. Certo. Eu diria que, assim, o principal é o momento da anamnese. É um momento que eu falo que é ouro, é rico, porque a gente começa a colher informação do histórico da barriga, de saber como foi essa gestação, se esse bebê ficou na UTI, se esse bebê, quando
pequenininho foi levado ao chão para o tapete, se era um bebê muito protegido, se é um bebê que teve vivências de ir numa praia, enfim, para locais diferentes, tudo isso conta muito, é muito relevante. E aí, nessa período da anamnese, nessa fase, que é o primeiro encontro, a gente começa já a acender uma lanterninha. Olha, pelo relato da mãe, tô achando que ele pode ter uma alteração nesse sistema específico. A mãe lá falando, reclama muito com roupa, reclama muito quando toma banho, reclama muito quando troca a fralda, aí você vai já interligando. E aí, no segundo encontro, a gente já começa a avaliar, fazer a observação direta com a criança, expõe ela a alguns estímulos, com texturas, com balanços. Tem criança, para você ter ideia, assim, você fala para uma criança, vamos no balanço, toda criança ama, né? Que é algo prazeroso, a criança, na verdade, quer saltitar, pular, enfim. E tem crianças que entram numa sala que tem piscina de bolinha, que tem escorrega, que tem a escadinha, e simplesmente ficar parada, não sabe o que fazer, tem medo de entrar numa piscina, tem medo de subir aquela escadinha e descer na rampa. Imagina essa criança em um parque da escola. E ela pode estar sendo até dita assim, esse menino é medroso, é preguiçoso, medroso demais, e na verdade mesmo. O medo tem uma base, né? E aí a gente faz a avaliação individual com a criança, a gente vai fazendo essa investigação e junto com outros protocolos que a família responde, a gente faz a tabulação, aí a gente no final entrega a devolutiva e fala para a família, olha, precisa de uma vez por semana, precisa de 2 vezes, precisa que você compre algumas coisas. Tem famílias... Toys, né? Isso que eu amo aqueles finger toys. Tem famílias que eu falo, olha, compre um jump, um pula-pula, quando mora em casa, né? Que tem aquela bola, gente. A bola de pilates. Isso, a gente faz meio que uma análise de quais acomodações essa criança vai precisar, passa para a família comprar, e aí junto com a intervenção a gente vai vendo resultados assim bem significantes. Eu lembro uma coisa dessa bola de pilates, que a fono, ela tinha uma bola de pilates na sala dela, né? E aí, ele gostava de ficar sentado nessa bola de pilates. Buscando movimento. E aí, ele ficava lá, e ela fazendo perguntas, e ele respondia, tipo, super top ali. E ele em movimento. Sim. E aí, ela trouxe isso numa das supervisões com a psicóloga Aba, e ela falou assim, perguntando se podia, sei lá. Aí a terapeuta Aba, não, é melhor ele estar sentado, porque é mais funcional, tipo assim, ele não vai poder ficar sentado numa bola, quicando, enquanto ele tá nos lugares respondendo perguntas. Então, ela entendeu do perfil comportamental, que aquele ali era um comportamento que não dava pra ele generalizar. Sim. Só que aí, quando ele sentava na cadeira, ele não respondia nada. Ele respondia, ele demorava pra responder, ele não agregava, ele não vinculava. Aí ela foi conversar comigo. Eu falei, mulher, põe na bola. Com certeza. Se duvidar, eu compro a bola e põe na escola. Pronto. E é isso que eu ia falar. Nos Estados Unidos, assim, é incrível, porque, infelizmente, lá é outro mundo, né? Mas nas escolas já tem. Aqui em Aracaju, aqui no Brasil, a realidade é a família comprar, levar pra escola, enfim. Lá as salas já são pensadas nesse sentido, tem bandagens, enfim, elásticos, aquele negócio, crianças que fica balançando muito e coloca, porque são acomodações, né? Uma almofada mais pesada que você pode colocar, que a gente coloca, que é o que a gente muitas vezes faz. Quantas vezes a gente não senta e pega a almofada e coloca aqui, isso gente? Mesmo. Ou então a gente fica se acomodando, mexendo no cabelo, mexendo em alguma coisa, né? Quando a gente vai dar uma palestra, pega aquele passador de slide, segura ele, né? Passa tudo para aquele slide. E é justamente isso, eles acabam encontrando formas de se regular, por exemplo, essa sensação do movimento. O cérebro dele estava pedindo movimento, mas ele não podia correr e responder a fono. Então a forma como ele achou de processar foi, eu tô aqui na bola, estou respondendo ela, estou alimentando o meu sistema vestibular que está pedindo. Eu sempre falo para a família, é como se fosse pedindo, com fome daquele sentido, sabe? Aí eu alimento, deixo ele ocupado lá, ele não me atrapalha. Ele não vai me atrapalhar. E aí eu consigo usar o meu outro sentido para poder responder. Isso mesmo. Entendi. E é o que às vezes a gente entra em embate com as escolas, de não aceitar. Porque se você levar uma bola vai prejudicar os amigos do lado, enfim. E aí eu falo, só explicar para os amigos da turma que aquela criança precisa, enfim. Mas é incrível quando essas acomodações funcionam de forma que devem ser funcionar mesmo na vida daquela criança, adolescente, enfim, eles
vivem melhor. Isso é Eles verdade. vivem melhor, eles, enfim, correspondem de forma melhor, porque eles estão acomodados. A gente teve um período que, né, para trabalhar todas essas questões e acomodação, e eu nem sabia, gente, que isso existia. Sim. Ocular, né, que, tipo, o olho dele vindo aqui, fazer a Da leitura, né? era desconfortável para ele, Sim. gente. O olho, fazer esse movimento, não é o cabeça. É o olho É fazer o olho fazer esse porque movimento. tá interligado com o sistema vestibular. Sim. E aí a terapeuta falou, Natasha, esse movimento dele causa desconforto dele, gera uma sensação ruim, Sim. náusea. E aí ela falou que ele tinha, que aí foi quando eu falei que foi o processo que foi muito importante Sim. na época, diminuir os textos, e os textos eles não tinham serem tão horizontais, eles tinham né? vertical, eles tinham que ser curtos, porque aí o movimento ele ficava no mesmo campo de visão. E não iria usar, né? Isso. O fazer essa rotação. E aí ele não se perdia tanto, porque Sim. ele começava e daqui a pouco ele se perdia no texto, porque já desorganizava. Eu falei, caramba! Algo tão... Diga, se a gente já fez essa análise. Pense que é uma coisa tão detalhada. E aí, nesse processo, inclusive, dessa avaliação, você vê, gente, como é complexo. É complexo. Ele usou um plano inclinado. Sim, porque já fica, né? Pra não ter que fazer esse movimento. O plano inclinado, ele é como se fosse aquelas pranchetas de desenho, aqueles artistas que desenham assim. Mas sabe? ele fica assim reto, e aí a criança não precisa fazer esse movimento tanto de cabeça para olhar para o papel embaixo, quanto da visão, porque já tá ali sobre a visão dele. Então já elimina aí essa rotação. Ele não precisava fazer, porque inclusive ele se perdia no meio do caminho, tipo Sim. assim, quando ele olhava para baixo, aí ele subia, ele já se perdia onde eu tô mesmo. Já não acompanhava. Já não acompanhava. Então ele usou um período de plano inclinado, a gente comprou um plano inclinado, Sim. tinha em casa, tinha na escola, né? Eu deixei na casa do meu pai, então Sim. tinha plano inclinado, porque ele gostava muito de desenhar. E hoje ele desenha, até hoje, desenha no plano inclinado. É mesmo, ainda desenha. usa. Ele não usa mais Sim. o plano inclinado para escola nem nada, mas em casa, para desenhar, que é uma Ele coisa... prefere, que ele ele prefere, ama desenhar. que ele ama desenhar. E aí eu acho que como precisa de uma coisa eu acho mais... que exige muito menos. Exatamente. Sim. E aí ele desenha no plano inclinado dele. Mas é essa coisa da adaptação. E é como complexo, viu, Natasha? Na época mesmo da certificação, eu falava, eu vou desistir. Porque pra você ter esse olhar, esse raciocínio, assim, fazer essa análise, tem que ser muito expert mesmo na ciência, assim, estudar muito profundo essa parte da integração sensorial, porque envolve muita coisa para você fazer essa leitura, de fato, por que está gerando esse comportamento dessa criança, o que está antecedendo, e aí você conseguir fazer funcionar assim, o raciocínio e trazer uma acomodação que funcione. Sim. Sabe, é algo realmente fantástico quando dá certo, quando funciona, né? E nessa questão de acomodação e tudo mais, a gente falou que assim, não tem idade, né, pra Sim, começar. isso mesmo. Então eu entendo também que adultos também podem precisar dessas acomodações, por exemplo, no seu dia a dia de trabalho. Adultos que são autistas, que têm essas questões sensoriais, de necessidade de acomodar, eles podem funcionar melhor se eles tiverem essa orientação também, né? E tem trabalho de TO, com integração sensorial, inclusive aqui em Aracaju eu até conheço uma TO que foi minha estagiária e que está amando essa área aí com adultos, de queixas, por exemplo, de ficar muito tonta quando está no carro, quando vai fazer uma leitura, enfim. E aí quando foi fazer essa investigação, essa avaliação, percebeu que tinha alteração no processamento sensorial. E não é tarde, dá para intervir, mesmo sendo adulta, adulto. Pensei agora uma coisa assim, o TDAH, ele tem uma coisa muito também, ele permeia um pouco isso da questão sensorial. Não tem? Eu sei que aqui é autismo tóxico, mas o TDAH e o autismo são bem por ali, são bem casados aí. Mas tem um pouco disso ali, né? O TDAH, ele tem um pouco dessa questão sensorial, dessa necessidade de movimento. A gente vê uma criança que ela busca muito por movimento constante. Adultos com TDAH, eles têm, eu, por exemplo, não sei se já perceberam, mas eu já mexi nessa cadeira 25 vezes. Já se acomodou. Já me acomodei várias vezes. Estou com isso na mão, porque senão a mão vai lá pra cima. Então, assim, a gente tem uma coisa sensorial e de movimento, principalmente do motor, do toque, né? Então, assim, vai no
mesmo caminho, né? Um Isso TDAH, mesmo. por exemplo, na escola, Sim. que ele não é um TEA, mas ele tem um TDAH e ele também tem esse Questões olhar, sensoriais, né? sim. Porque acaba que o TDAH, a grande maioria, assim, tem essa questão muito de não saber controlar esse corpo, né? Buscar muito por movimentos constantes para se regular. O TDAH, o foco é muito nessa questão de perder a atenção fácil, né? Perder esse interesse, enfim, de coisas que são relevantes, mas acaba perdendo de forma Sim. rápida, porque o corpo tá lá bombardeando de informações, pedindo alimento por movimento, e acaba esse adolescente, esse indivíduo, enfim, se dispersa para aquilo que às vezes é muito relevante e importante, porque o corpo tá ali querendo movimento, querendo uma constância mesmo de acomodação, que às vezes enfim, não consegue suprir e acaba intervindo numa produtividade, às vezes, que não foi tão eficaz. Entendi. No caso do TDAH, não necessariamente ele tem uma alteração do processamento sensorial. Isso. E por isso ele tem essa necessidade de movimento. Não é uma coisa ligada à outra, Isso né? mesmo, sim. É uma coisa assim que acaba que é da característica do próprio TDAH. Entendi. Que a grande maioria pede por movimento, mas aí se beneficia com a integração sensorial, porque a gente tem acomodações, por exemplo, no seu caso, eu iria recomendar que você, no seu trabalho, tivesse uma cadeira que permitisse você se movimentar, coisas que você tivesse uma caneta texturizada para por você buscar muito toque. Então a gente consegue passar estratégias que sejam de acordo com o seu perfil de busca, mas não necessariamente por você ter o transtorno, mas sim por você ter o TDAH, enfim, não sei se é o seu caso. Eu tenho TDAH, né? Eu falo, a Enfim, genética tá lá, gente. A genética permeia. Mas por conta do TDAH causar essas questões mesmo necessárias, assim, para ter uma certa acomodação. Sim. Entendeu? Mas E isso trazer até um melhor rendimento escolar. Isso, que eu falo sim. muito, assim, gente, quando eu atendo paciente TDAH aqui na clínica, vem muito assim, a família, ela vem muito orientada pela escola. Sim. Ou para um psicólogo, Geralmente a enfim, escola, né? sim. Mas principalmente a escola. Que ela já vem com a escola orientando remédio. Aí eu vou fazer aqui o meu desabafo Ai, meu Deus, relacionado a sim. isso. Porque, gente... ainda fala o nome do remédio, viu? Isso, Olha, já diz, ó, já quase, a escola já vem quase com a receituário, só falta a gente carimbar. Sim. E aí, vem muito dessa aqui, porque ela não presta atenção, porque ela não isso, porque ela não aquilo, porque não sei o quê. Aí eu vou na anamnese, né? Sim. Que a anamnese também faz muita diferença. Mas qual é a disfunção que ela tá tendo escolar? Sim. Qual é O prejuízo? Às vezes começa que é mais prejuízo da escola do que da criança. Sim. Começa por aí, né? Sim. Uma necessidade da escola se organizar melhor Pra que a criança. mesmo. Mas, entendo uma questão da criança, a gente tem que entender que remédio não resolve tudo. E aí eu sempre falo, assim, do tipo, mas tá fazendo terapia? Sim. Mas Tá fazendo um esporte. Tá fazendo esporte? Pra TDAH é extremamente Não importante, esporte sim. de luta. Sim. Luta, movimento. Isso. Põe pra correr, põe pra... E aí eu falo muito sobre isso que eu aprendi com a Teó de Davi, Sim. né? Porque, gente, eu entrava nas salas, que é uma Perfeito. dica que eu dou pras famílias mães. sempre aqui. No outro Isso a gente falou, mesmo. e eu sempre repito, eu falei, entre na sala e eu ficava quietinha, observando, aprendendo. Sim. Pra replicar Pra também. replicar. Sim. E aí eu fui aprendendo muito com a Teó de Davi sobre as Perfeito. questões dele. E muito que eu me relacionava ali, eu aprendia com as minhas também, né? Então, foi uma vivência que eu tive que hoje eu transponho para minha prática clínica. E aí eu pergunto muito isso, assim, já foi na TEL algumas vezes? Porque tem muita criança que tem a questão do movimento, Sim. né? E aí buscar muito por movimento, né? E é isso, assim, não é só remédio, gente, que resolve, tá vendo? A terapia ocupacional, Sim. psicologia, esporte, é isso. E a literatura diz que remédio, ele é um período de tempo, é só pra você organizar aquilo ali até tudo tá resolvido, entendeu? Isso mesmo. Assim, e às vezes é isso, entrando com algumas intervenções, eu sempre falo, pra TDAH, a natação é perfeita, porque mesmo? a água regula. A água, ela regula, ela acalma. Porque ali a gente vai estar ativando
praticamente todos Tudo, os né? sistemas. É movimento, respiração, toque. ouvido. E assim, essa questão da imersão do corpo na água, ele tem esse poder mesmo de acalmar, de regular. Porque lembra o útero. Isso que eu fiquei pensando, você falou, pensei assim na hora. Lembra o útero, lembra a posição mesmo do bebê na barriga, que tá lá envolvido no líquido, enfim. E tudo que remete ao útero, acalma, acomoda. Essa posição mesmo mais curvada em ser, esse abraço mais apertado. Porque na barriga a gente fica muito apertadinho, né? O bebê fica apertadinho. E eu sempre falo, mãezinha, esporte é vida, além da terapia. E às vezes é isso, não vai precisar do medicamento. Porque algo que aquela criança precisa, aquele adolescente, aquele indivíduo, é colocar aquela energia que aquele corpo está pedindo em coisas funcionais, né? Que seja a terapia, que seja o esporte, que seja aumentar mais a vivência, colocar no período do dia, descer um pouquinho mais no condomínio, brincar de bola lá com os amigos. Deixa o bicho correr, deixa viver, ser criança. Se embolar na lama. E às vezes eu vou pra essa família e pergunto, mãezinha, foi quando na praia? A gente mora num local super, né, litoral. A gente é o que menos vai, né? Quem mora na praia, quem menos vai na praia. Ah, eu não gosto não. Olha, eu não gosto. Mãe, é pelo seu filho, é pelo bem, porque é isso, são essas vivências que a própria natureza propicia. O Parque da Sementeira mesmo, um local rico. Demais. Rico, que se você perceber que seu filho tá lá, tá agitado, leve ele, só o fato dele correr, não precisa de brinquedo não, correr. Pronto, ele vai voltar pra casa bem, acomodado, no outro dia vai acordar, vai pra escola bem, vai ter um rendimento bem, mas às vezes é isso, enfim, eles não vão conseguir não suprir aquela necessidade que o cérebro vai dando, aí só vai acumulando, né? E aí se torna agressivo. Porque aquela energia, ela tem que sair pra algum lugar, gente. Tem que sair pra algum lugar. A gente, que é adulto, às vezes precisa, né? A gente fala até isso, vou sair pra colocar. Né? Eu falo, pô, coitada da criança, gente. Sim, e hoje mesmo. eu sinto um pouco disso, que tudo é transtorno. Tudo. Não sei se você nome. partilha um pouco disso. E eu acho que imagino que devem chegar muitos pacientes que não têm, na verdade, nada muito grave, como você já deu alguns exemplos. E que, no fundo, são só crianças típicas que precisam só de orientação, de ajustes, né? Porque hoje a criança, gente, eu quebrei braço, eu já quebrei mão. Subi em árvore, eu já pega. Olha, minha gente, eu já fugi de casa, eu já inventei tanta coisa, quase botei fogo na minha casa fazendo comida, inventando. Gente, a gente fazia, vocês estão esquecendo dessa infância que a gente fazia muita coisa louca. A gente era muito danado, né? Verdade. E as crianças hoje, elas têm que ser perfeitas, certinhas, retas, duras. Elas não podem fazer um barulho, elas não podem brigar, elas não podem ser crianças, elas não podem correr demais. Toma banho de chuva, doutora, você imagine, vai pegar uma gripe, vai pegar uma bronquiolite, um banho de chuva, lama, vamos sujar. Gente, não pode. Eu sempre brinco, gente, que falo para as mães, crianças são laváveis, eles precisam viver, eles precisam de experiência. Eu vivo muito isso com meu filho, eu tenho um filho de 1 ano e 9 meses e eu vou para aniversário, as mães olham para mim de olho torto porque ele se mela, ele bota a mão, que se tiver terra, bota a mão na terra, brinca, suja. Eu já ando com roupa reserva e eu amo, por ser TO principalmente, assim, eu olho pra ele. Você já fica olhando ali, vendo todas as experiências. Eu vejo o cérebro, assim, pra mim, a imagem que eu vejo dele é o cérebro, a sinapse acontecendo lá, a neuroplasticidade, tudo acontecendo. E ele é uma criança que ele fala, ele tem uma linguagem, assim, um repertório. Porque ele tem vivência, a gente vai pro sítio, ele vai lá ver a vaca, dá comidinha, a galinha, enfim. Tem vivência a todo lugar que eu vejo, qualquer lugar que eu vejo, eu tento encontrar ali o que ele pode ter de vivência. Eu acho que é muito disso que as crianças precisam. História pra contar, História pra contar. Porque assim, eu sento com meus filhos e eles às vezes fazem assim, mãe, conta suas histórias. Pra ouvir. Porque eu conto minhas histórias da adolescência, as coisas. Meu pai disse que eu fui super difícil, mas eu falei pra ele que ele tá exagerando, que eu fui muito normal, muito boazinha. Mas eu tenho muita história pra contar, Sim. porque eu tive uma infância, né? Eu vivi numa chácara, minha infância no interior de São Paulo, gente. Numa chácara, tinha galinha, eu tive coelho, tive cachorro, tinha vaca, tinha pomar, sabe assim...
eu vivi aquilo ali. Minha mãe tava nem aí, assim, suja, bela, Quase nem ficava doente. Quase não ficava doente. E qualquer coisa tomava remédio de verme. Sim. Tava tudo ótimo. Tudo era verme antigamente. Tudo era verme, né? E aí, eu tenho essas histórias pra contar. Sim. Né, assim, da minha infância. Lógico que eu tenho coisas que eu não lembro, mas assim, de onde eu lembro, e eles morrem, eles adoram ouvir. E aí eu fico pensando, eu quero que meus filhos tenham história pra contar, Sim, né? Tenham experiências, Tem experiência de vivências. Eu Isso acho que mesmo. isso torna a gente ser humano. Ele cria aqui um processo dentro de memórias tão gostosas. Sim. Né? E esse momento em que eu sento com meus filhos e eu conto as minhas histórias é um momento tão enriquecedor. Sim. Sabe? Então, assim, é isso. Eu acho que a gente precisa voltar a ser. Permitir a infância acontecer, Isso né? mesmo, voltar, enfim, a raiz, né? A tudo aquilo que a gente viveu e sabe o quanto que é importante, o quanto que fez bem, o quanto que traz memórias boas. Só o fato de você relatar, chega o sorriso vem, porque de fato são memórias boas, afetivas, né? Não. E coisas que não custava tanto. Tava lá. Tava na casa da minha avó, Tava gente. na casa da minha sua mãe, avó. eu passava 3 meses na casa da minha avó. Não tinha isso de, ai, minha mãe vai sentir minha falta, não sei o que. Sim. Minha mãe tava dando, graças a Deus. Tava lá, ela vai brigar comigo se ela ver esse podcast. Mas assim, eu ficava 3 meses na casa da minha avó, na época das férias. E era... Perfeito. Gente, era a melhor férias do mundo. Sim. Não tinha Disney, não tinha nada Que pagasse o que pagasse você viveu. o que eu vivi lá. Por isso que a gente tem essa memória e Sim. brilha o olho. Isso né? mesmo. Infelizmente a gente vai ter que terminar porque, né, o tempo nos basta aqui. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tá vendo a gente ou ouvindo, Certo. né, sobre a sua profissão, sobre uma dica, o que você orienta essas famílias, enfim. O espaço é seu. Perfeito. Foi uma honra, na verdade, né, participar desse podcast. Muito obrigada pelo convite. E a mensagem que eu deixo assim para as famílias, principalmente aquelas famílias que estão entrando nesse mundo agora, recente, que gera muitas dúvidas, mas de fato, assim, olhe para o profissional que vocês vão buscar com um olhar de confiança, com um olhar mesmo assim de que tragam para eles a angústia do coração de vocês, sejam sinceras, abram, porque às vezes acontece muito isso da gente como profissional não saber mesmo que aquela mãe está insatisfeita com algo, às vezes a mãe não fala, às vezes a mãe não entra na sala, né, para de fato ver o que está acontecendo, porque é um trabalho que se você olhar por fora, você diz, tá ali só brincando, tá ali só no balanço, tá ali só uma piscina de bolinha, mas tem um objetivo por trás e eu acho que a terapia, ela não acontece, os avanços não acontecem se o profissional ele intervir sozinho. Precisa ter a parceria da família, precisa ter a parceria com os médicos, com neuropediatras e com os outros profissionais da equipe. Então eu acho que o conselho que eu dou mesmo é que essa família busque um apoio do profissional, a gente estudou para isso, então carreguem mesmo essa confiança de que nós profissionais somos capacitadas para ajudar o seu filho a desenvolver melhor, a ter mais autonomia, a, enfim, serem adultos funcionais, né? Eu acho que o principal, a nossa meta de vida é essa. Não é, sempre eu falo para as famílias assim, olha mãezinha, em breve não quero te ver aqui não, eu quero que seu filho receba alta. E o momento da alta é um momento para nós profissionais muito gratificante. Para a família às vezes de medo. Você né? fica, ai, Quando a meu Deus, gente- será mesmo? Será que tá pronto? Mas pra gente é gratificante porque a gente percebe que o nosso trabalho teve ali um fruto, né? A gente conseguiu realmente alcançar o nosso objetivo para que essa criança voe. E às vezes é muito disso, assim, falta da família, essa confiança, esse olhar sincero, essa fala sincera do que naquele momento está incomodando. E eu acho que tem que ter essa conversa mesmo de coração aberto e falar, olha, eu acho que talvez agora o objetivo, vamos pensar em outra coisa, vamos tentar mudar a rota e dá pra gente modificar no meio do caminho ali. E às vezes até dizer, às vezes eu tenho a sensação, mas eu não tô vendo evolução nenhuma, né? Isso mesmo. Você O que é que dá? você dizer, se abrir, né? Abrir. Olha, o que é da minha parte como mãe? O que será que eu posso ajudar? O que é que a gente pode pensar aí em mudar a rota, enfim, pensar em outras estratégias, mas enfim, eu acho que é muito disso. Eu agradeço o convite e espero a gente poder se encontrar em outros momentos. Com certeza. Agora já a linha tá aqui, ó, conectada. Amigas digitais e pessoais agora. Isso mesmo. Valesca, muitíssimo obrigada, gente. Eu que Obrigada a agradeço. todos que estão aqui nos ouvindo neste episódio. E aí eu espero vocês todos para o próximo episódio. Então,
Fica aí, nos segue, nos marca, manda pra quem você achar que seja interessante ouvir esse que a gente conversou aqui, tá? E nos siga em todas as redes sociais.